Deus em Cristo continue abençoando a nossa noite. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o 15. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do 9 até o 15, que diz assim. Vamos ler. É o 9 mesmo, é o 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Até Mateus capítulo 6, do 9 até o 13. Até o 13, né? A gente fez menção desse texto aqui, porque algumas pessoas perguntam assim, né? Por que a galera que faz parte do chamado segmento cristão evangélico mal toca na questão do Pai Nosso? Aí a gente ficou pensando nisso, a gente pensou, a gente ainda vai tirar um dia para a gente trazer uma reflexão, compartilhar algo, né? Com os amigos aqui da nossa página, com as amigas, né? A questão do Pai Nosso, mas não simplesmente com uma oração modelo, mas como uma reflexão. Porque se a gente parar para prestar atenção, o Pai Nosso, quando a gente parar para refletir, porque o grande convite da Bíblia Sagrada não é só a gente ler por ler, mas a gente trazer uma reflexão, a gente parar para pensar. E ele é muito mais do que uma simples oração. Existe toda uma verdade teológica por trás da questão do Pai Nosso. É só uma questão da gente parar para observar com atenção. E se for da vontade do Senhor nosso Deus, porque tudo é pela permissão dele, né? A gente vai falando aos poucos. Primeiro a gente queria ficar com a primeira parte do Pai Nosso, e depois, conforme Deus ele for nos permitindo, porque tudo é pela permissão dele, né? A gente vai estar falando mais algumas coisas a respeito de algumas coisas, alguns detalhes pertencentes às verdades teológicas que estão inseridas na questão do Pai Nosso. Então, já de início, no versículo 9, o que é que a gente pode ver? Jesus vai ensinar os discípulos a orarem assim, ó. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso, que estás no céu. Aí você para pensar. Pai Nosso que estás no céu. O que a gente pode tirar disso já de início? Pai Nosso que estás no céu. Jesus aqui já está fazendo uma afirmativa. O quê? Pai Nosso. Ele está ensinando os discípulos a se dirigirem a Deus não simplesmente como um Deus que está tão distante, mas como Pai. Aí, quando você tem um domínio do chamado contexto da época, você vai notar uma coisa. Que essa oração ela foi revolucionária. Mas por quê? Porque até então, quando você tem um pouco de domínio da questão do contexto, do chamado período interbíblico e também da questão... O que é o período interbíblico? É o chamado período de 400 anos que divide o último livro do Velho Testamento, Malaquias, e os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as cartas de Paulo e de Pedro, não o Novo Testamento. Houve ali o chamado período interbíblico, foi um período de quê? De 400 anos. Entre o último livro do Velho Testamento, Malaquias, e até os livros que compõem o Novo Testamento, 400 anos. E também quando você tem um domínio da questão do contexto histórico do Velho Testamento, você vai notar o quê? Que esse negócio de Jesus Cristo ele chegar aos discípulos e dizerem assim, olha, vocês quando forem se referir a Deus, se dirigirem até Ele, se dirijam a Ele como Pai. Isso aí foi revolucionário. Por quê? Porque naquele momento da história, o conceito que as pessoas tinham de Deus era um conceito respeitoso. Mas, ao mesmo tempo, era um conceito muito formal. E um conceito muito distante. Como assim? As pessoas tinham Deus como alguém muito distante. Alguém que estava muito distante. Deus até existia, mas ele era tão distante. É interessante que quando tu vai lá para o livro de Jó, que Jó está sendo provado, um dos amigos de Jó vai fazer referência a isso aí. Deus até existe, mas tu sabe o que é que tu está passando por isso, Jó? Toda essa provação, tu perdeu os teus bens, perdeu a tua família, a tua saúde, porque Deus até existe, mas ele está muito acima, né? Então, quando Jesus ele diz assim, ó, olha, quando vocês forem orar e vocês forem se dirigir até Deus, não se refiram somente a Ele, se dirijam a Ele somente como Deus, mas como Pai. Então, o que havia de revolucionário nisso é que Jesus estava ensinando que Deus, ele, apesar de ser o Deus que criou todas as coisas, ele estava próximo, da mesma maneira que um pai está próximo do filho, da filha, da mesma maneira o Deus Pai que criou todas as coisas, ele está próximo de mim e de você. Então isso foi revolucionário, porque o conceito que as pessoas tinham naquela época era de um Deus que era muito distante. E às vezes, também por dia de hoje, às vezes as pessoas têm esse conceito, né? Pai, Deus ele até existe, mas ele está tão distante. Será que Deus realmente ele se importa com a gente? Se importa sim. Deus ele é Pai, ele se importa comigo e com você.
Você pode até não ter visto, né? E é engraçado que às vezes quando a gente está orando, uma das coisas que a gente esquece de agradecer é pelos livramentos que Deus ele nos tem dado, né? Algumas pessoas às vezes têm grandes livramentos, né, na vida e dizem assim, rapaz, quando eu tinha aquela idade, aconteceu, aquilo foi como se fosse um milagre. As pessoas dizem assim, ó, eu nasci de novo. Né? Algumas pessoas quando tem um livramento, por exemplo, livramento de morte, de acidente, às vezes as pessoas dizem assim, né? Eu nasci de novo naquele dia. E às vezes a pessoa nem sabe. Ali foi providência divina. Foi Deus que deu um livramento. Por quê? Porque Deus é Pai. Né? Deus ele está próximo. Deus ele não está tão distante assim. Né? Então, desse ponto aí, isso aí já foi algo revolucionário. Aí Jesus vai dizer assim, ó, Pai nosso que está no céu. Jesus se referiu ao nosso Deus como alguém que está lá em cima. Aí isso aí, quando a gente parar para refletir, isso também vai nos trazer uma grande reflexão. Em cima do quê? Essa questão do Pai que está lá em cima. Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa qual é que a gente vai nos trazer referência? É que se Deus está no céu, Pai nosso está no céu, existe alguém que está acima de mim e de você. Está no controle de todas as coisas. Deus ele é soberano. Né? Aí onde é que a gente vai estar vendo isso? Que é muito legal. Ó. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 9... Para a gente aqui, esse texto é algo que é clássico no que é concernente mostrar que Deus ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Olha, Pai nosso que estás nos céus. É interessante isso aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 9 ao 11. Vai dizer assim, ó. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabe tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Versículo 11 do capítulo 19 do Evangelho de João. Né? Então respondeu Jesus, nenhum poder te teria dado contra mim se de cima não fosse dado. Olha aí, ó. É interessante por quê? Porque Jesus estava naquele momento, antes de ele ser crucificado, que ele tinha sido entregue por Judas, né? O que é que acontece? Ele está ali diante de uma audiência com Pilatos. E Pilatos ali era o comandante, era aquele que estava, era o que mandava naquela situação naquele momento. Era um grande governador romano. Né? E Jesus está naquele momento diante dele. E Pilatos olha assim para Jesus e olha assim, rapaz, eu estou falando contigo e tu não responde nada. Tu não sabe que eu tenho poder para te mandar soltar ou te crucificar? Aí Jesus olha para ele e diz assim, ó, nenhum poder te seria dado se não fosse dado do alto. O que Jesus estava querendo dizer? Que o que tinha acontecido com ele até aquele momento foi algo que era permissão de Deus. Trazendo para mim e para a tua vida. Né? Tudo que acontece comigo e com você, irmão, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é algo que acontece porque é por permissão de Deus. Agora, o nosso grande problema, sabe qual é? É porque a gente só vê as coisas do ponto de vista negativo. Mas a gente não para para pensar que existe algo de positivo. Por exemplo, na morte e crucificação de Jesus, que estava ali incutida no centro da vontade de Deus, porque era uma profecia que havia de se cumprir, a morte de Jesus. O que houve de bom naquilo? É que foi por intermédio da morte do Senhor Jesus Cristo, que já estava inserido nos planos de Deus, porque era da vontade de Deus. O quê? Algo aconteceu de bom. O que foi que aconteceu? A minha e a tua salvação foi providenciada na cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando foi para a cruz do Calvário, que ele disse, está consumado, algo de bom aconteceu. E o que foi que aconteceu? A minha e a tua salvação foi consumada naquele momento. E muitos outros textos bíblicos vão mostrar que pelo fato de Deus estar no controle de todas as coisas, às vezes quando acontece alguma coisa de ruim, né? Tem até um hino do Fernandinho que diz assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Eita, a vozinha ruim, né? Para aqueles que te amam, né? Aí você vai para lá para o Velho Testamento, você vai ver toda a história de José, né? José ele é vendido pelos seus irmãos para o Egito, e no final de tudo aquilo Deus exalta ele. Ele disse que tudo que tinha acontecido foi algo que estava ali, o que foi permissão de Deus, tudo estava no controle de Deus, né? Então é algo consolador. Quando nós paramos para pensar o quê? Que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Tem um ditado popular que diz assim, ó, Deus escreve certo por linhas tortas. Não é que Deus escreve certo por linhas tortas, mas é o quê? É porque Deus ele trabalha de uma maneira que nem às vezes a gente entende. E para terminar, porque a gente já está... A gente não queria tomar mais de 9 minutos não, né? Então, se Deus está lá no céu, e ele entra em contato com a gente, isso é uma prova do quê? De que Deus, ele nos ama. Deus está lá em cima. Mas o que é que a Bíblia vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que esse texto está querendo dizer? Alguém vai dizer, e Deus se importa comigo e contigo? Se importa sim. E a maior prova disso qual foi? Foi que ele deu seu Filho para morrer por mim e por você, dando seu sangue na cruz do Calvário. E amém. Olha o relógio.